Quando digo gótico, aposto que você imediatamente começa a pensar em roupas escuras, joias ousadas, talvez algumas tatuagens e maquiagem dramática e escura, certo? De qualquer forma, pergunte a Vandinha Adams, a rainha gótica, e ela lhe dirá que a palavra gótica originalmente se referia a uma tribo nômade germânica que lutou contra o Império Romano. Mas eis o seguinte, e na verdade, foi assim que o significado da palavra como você a conhece hoje surgiu. Então, vamos voltar no tempo para descobrir como os godos, o antigo povo do norte, acabaram ajudando a criar a arte gótica e a subcultura gótica. Nossa história começa na Roma Antiga. Veja, à medida que o Império Romano se expandia cada vez mais, tornou-se inevitável que eles enfrentassem ataques e invasões das pessoas que viviam ao longo de suas fronteiras. Entre as mais poderosas dessas pessoas estavam os godos. Às vezes, eles eram chamados de bárbaros pelos romanos, significando estrangeiros, brutos e incivilizados, bem, para os romanos, talvez. Embora não se saiba exatamente quando eles viveram lá, alguns registros sugerem que os godos migraram de uma ilha chamada Scancia, também conhecida como Escandinávia dos dias modernos. Foi depois de uma série de migrações para o sul que passaram a viver perto das fronteiras do Império Romano, que na altura controlava a maior parte da Europa. Eles começaram a temer a ameaça que Roma e os romanos representavam para seu modo de vida, e foi assim que começaram os séculos de agressão entre os godos e o Império Romano. Em última análise, resultou na saída dos godos da cidade de Roma, que marcou o início do período medieval na Europa. Os godos eram compostos por dois grupos tribais, os visigodos, dos godos do Ocidente, e os ostrogodos, dos godos do Oriente. À medida que o Império Romano se dividia nos Impérios Romano Ocidental e Oriental, essas duas tribos desempenharam papéis significativos em sua defesa, bem como em suas lutas internas pelo poder. Embora algumas tribos permanecessem inimigas, também declaradas inimigas do Império Romano, outras foram na verdade incorporadas ao seu exército. Sim, isso pode ser uma surpresa, mas muito do que sabemos sobre as tradições romanas hoje é tudo graças aos godos. Em vez de destruí-los e substituí-los pelos seus próprios, os godos preservaram muitos aspectos da cultura romana, considerando que são eles que acabam com ela. Isso é meio irônico, não é? Com a queda do Império Romano do Ocidente, terminou o período clássico na Europa e começou o que muitos chamam de Idade das Trevas. Se você esteve em uma viagem à Europa ou está interessado em arquitetura, provavelmente já ouviu o termo estrutura gótica, que era relacionado aos antigos godos de uma forma distorcida, porque o engraçado é que ela foi originalmente usada como um insulto. A cultura romana nunca foi totalmente perdida, mas sua influência diminuiu com o tempo. Surgiram novos estilos de arte, mais focados no simbolismo e na alegoria do que na proporção e no realismo. E durante a Idade Média, esses novos estilos também se estenderam à arquitetura. Este novo estilo arquitetônico foi caracterizado por estruturas altas, pesadas e imponentes com arcos pontiagudos, arcobotantes e grandes janelas, o que os fazia parecer mais esqueléticos e ornamentados, em vez de ter paredes e colunas robustas dos edifícios clássicos. Essas estruturas tinham interiores abertos e luminosos. Com o tempo, muitas catedrais e castelos com esses estilos começaram a aparecer em toda a Europa. A Catedral de Notre-Dame é um dos melhores exemplos. Mas nenhuma moda dura para sempre. Com o Renascimento italiano, a admiração pela Grécia e Roma antigas foi renovada, então os artistas começaram a considerar esse design pontiagudo tosco e inferior em comparação. Foi o artista e escritor italiano Giorgio Vasari quem usou o termo gótico para descrever esse estilo medieval de arquitetura. Ele era uma daquelas pessoas que esperava reviver a arquitetura da era clássica, achando esse novo estilo tosco e sem cultura. Então, na verdade, ele usou a palavra gótico de uma forma rude, referindo-se aos bárbaros, também conhecidos como godos, que ele via como aqueles que destruiriam a civilização clássica e trariam uma época sombria e pouco iluminada. Nos anos 1700, o período do Iluminismo começou, e a razão científica e o racionalismo tornaram-se tudo. No entanto, nem todos ficaram tão entusiasmados com isso.
Escritores românticos como Goethe e Byron queriam fazer uma pausa nessas formas de pensar e viver e começaram a sonhar com versões idealizadas do passado com paisagens naturais e misteriosas forças espirituais. Foi o autor romântico britânico Horace Walpole quem primeiro aplicou o termo gótico a um romance de 1764, O Castelo de Otranto. O fato engraçado é que Walpole ficou tão impressionado com a arquitetura e a arte gótica que construiu um castelo em estilo gótico chamado Straverry Hill House. É por isso que algumas pessoas argumentam que ele foi o primeiro gótico moderno. Assim, a palavra gótico emergiu novamente na forma de um novo movimento literário desta vez, e o romance gótico. Os cenários típicos onde as histórias geralmente aconteciam eram ruínas em ruínas, castelos, cemitérios sombrios e estradas solitárias e nevoadas. Os personagens geralmente consistiam em pais cruéis, pessoas sinistras de poder, heróis corajosos e donzelas em perigo. Claro, havia figuras sobrenaturais e monstros de todos os tipos também. As tramas góticas frequentemente combinavam horror sobrenatural com romance e heroísmo. Coisas e acontecimentos aterradores misturavam-se a acontecimentos cativantes, numa saudação à combinação de luz e sombra da arquitetura medieval. Romances góticos famosos incluem Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, O Fantasma da Ópera de Gaston Leroux. Outra coisa que vale a pena mencionar sobre a literatura gótica é o fato de que ela abriu caminho para os filmes de terror de hoje, ficção policial, thrillers psicológicos e todas as coisas de Tim Burton. A palavra gótico continuou a ser usada na literatura e na indústria cinematográfica até a década de 1970, quando surgiu a cena musical pós-punk. O crítico John Stickney foi o primeiro a usar gótico para a música. Em 1967, ele cunhou o termo Gothic Rock para descrever um dos shows da banda de rock The Doors. No entanto, ele não foi o único a fazê-lo. Na mesma época, Kurt Loder, que também era um crítico, descreveu a música ao tomou as partes do The Velvet Underground como uma hipnotizante obra-prima do rock gótico. Assim, uma nova era começou. Apenas alguns anos depois, muitas outras bandas como The Cure, Joy Division, Bauhaus e Siouxsie and the Banshees fizeram da música gótica algo próprio, também conhecido como um novo gênero. Eles combinaram letras sombrias e o som bastante caótico do punk com imagens inspiradas na era vitoriana, horror clássico e moda glam. Eles pegaram as roupas escuras e os piercings que antes pertenciam à cena punk, mas abandonaram sua atitude raivosa. Eles eram todos sobre romance com tudo relacionado à escuridão e magia. Eventualmente, o empresário do Joy Division descreveu a banda como gótica. Isso ajudou a solidificar o gótico como um som distinto e também como uma estética. Contra a cultura pop pastel e neon dos anos 1980, a cena gótica se manteve como uma alternativa sombria e melancólica. Depois que a cena musical surgiu, era inevitável que o gótico se tornasse uma declaração de moda também. A moda gótica tem características sombrias, misteriosas e sobrenaturais, roupas pretas, maquiagem escura que está no lado mais pesado, cabelo exótico. Roupas góticas geralmente consistem em renda preta, veludo preto, meia arrastão e couro. Um pouco de roxo e vermelho pode ser adicionado à mistura. Existem muitas variações da moda gótica, desde góticos aristocráticos ou cibernéticos até gaze vitoriana. Existe até algo chamado hot goth, que se refere aos elementos góticos que são trazidos para as passarelas. Apesar de todos os preconceitos que cercam os godos, eles são conhecidos pela sua cultura de aceitação e de abraçar estilos de vida alternativos. Em troca, isso ajuda a estética e a cultura gótica a sobreviver. Então veremos se a palavra gótico logo será usada para descrever coisas novas. De qualquer forma, uma coisa com certeza permanecerá a mesma, e são as raízes da cultura gótica no amor pela escuridão.